Bom, vou aproveitar esse espaço aqui porque muita gente quer que eu passe um exercício que eu passei nos stories. Eu tentei gravar, meu celular não está cooperando. E quando eu faço lives, pelo menos, não sei porquê, mas ele grava tudo. Então, aproveitando essa oportunidade da live, se alguém também tiver perguntas, vai ser bom porque vai poder ter interação. E depois de eu explicar um pouquinho sobre o exercício, eu respondo. Vou tentar salvar depois também, vou deixar ela salva, isso é uma certeza. Vou tentar salvar a live depois pra postar no IGTV. Às vezes eu não consigo, às vezes eu consigo. Então, só pra quem não tenha expectativa, enfim. Eu espero que quem vá se beneficiar disso assista. Aliás, eu acredito que quem vá se beneficiar disso vai assistir. E talvez, se não for a sua vez, se você não conseguir até o final, enfim, tá tudo bem. Bom, sobre o exercício que eu falei, eu acho que é muito importante, antes de passar o exercício em si, falar um pouquinho sobre o porquê desse exercício, né? Então, é um exercício que trabalha... O exemplo que eu tinha dado era sobre viagens. Saudades também, Cris. Sobre viagens, e trabalha muito a importância da nossa plena atenção em tudo que a gente faz. Então, quando a gente viaja, né, a gente se manter atento para não perder energia. Mas eu falei que ele também pode ser usado, esse exercício, pra gente voltar à origem de algumas coisas. Então, às vezes a gente começa um projeto e uma energia não tá legal, a gente começa uma viagem e a energia desse começo já não tá legal, a gente tá tensa, ansiosa, enfim. A gente começa um relacionamento e talvez isso também não esteja interessante, num primeiro momento, pode ser que a gente traga um monte de distorção para aquilo. E quando a gente materializa alguma coisa, tudo o que a gente está sentindo ali, naquele momento da materialização, naquele início, vai continuar reverberando, enfim, por toda a duração daquilo. Tudo que a gente fala e tudo que a gente pensa, tudo que a gente faz emite uma vibração, né? Uma energia. E a energia, ela reverbera para sempre. Até tava com a No ontem e falando sobre isso, ela tava falando sobre queimar os nossos baús. Então, baús de bagagem, assim, das coisas que já não fazem mais sentido. Porque aquilo continua reverberando na nossa vida. Então, eu sempre fui uma pessoa que escrevi muito pra entender, assim, como é que tava a minha cabeça, o que tava acontecendo, meus sentimentos e tal. E sempre trouxe muita clareza pra mim. Mas de uns anos pra cá, eu mudei muito esse hábito porque eu percebia que, de fato, as coisas ficavam presas, assim, de uma certa forma, sabe? No papel. E eu não sabia direito o que fazer e tal. E hoje em dia, então, se você é uma dessas pessoas, escreva, desenhe, enfim, coloque pra fora e queime, né? Porque quando a gente queima, a gente tá liberando aquilo. E quando a gente mantém, então, assim, eu tenho agendas, né, desde, não sei, 2000 e pouco. E quanto mais a gente vai agarrando, assim, vai enchendo esse baú de memórias e coisas assim, mais a gente tá mantendo aquelas vibrações por perto, né? E é muito importante queimar pra, de fato, a gente transmutar aquilo, né? Quando a gente só joga fora, rasga, enfim, não tem esse ato da transmutação, da liberação daquilo. Bom, vou explicar o exercício, então. Vou dar o exemplo que eu dei nos stories, que é sobre viagem. Então, seguinte, o que me aconteceu? Eu fiz uma viagem e desde o começo da viagem eu já tava um pouquinho tensa. Então, não sei porquê, assim, meio ansiosa, incomodada talvez com alguma coisa ou outra. Eu não sei direito o que estava acontecendo, mas eu sei que eu me senti um pouco assim. E essa energia de fato foi reverberando. Foi uma viagem que eu fiz pra Bonito, no meu aniversário. E então, assim, da saída de casa até a chegada no aeroporto, eu já tava com uma ansiedade acumulada gigantesca, porque saí atrasado, né? Eu e meu namorado, a gente saiu atrasado. Tava meio pra perder o voo, enfim, umas coisas assim. E aquilo já foi me deixando hiper tensa. Aí, do momento que o avião saiu de São Paulo e chegou no Mato Grosso do Sul, eu já comecei a sentir uma energia bem densa. Ou seja, eu me conectei com aquela energia, né? Eu tava sentindo aquilo. Importante dizer que todos os lugares têm
infinitas energias. Claro, tem energias às vezes mais densas, às vezes mais leves, e é sempre meio que nosso papel se conectar com uma energia X ou Y, né? Então, assim, não dá pra falar, ai, bonito é só distorção, Mato Grosso do Sul é tudo ruim, não é isso que eu tô dizendo. Mas foi como que eu me conectei. E a gente se conecta com essas energias muitas vezes de duas formas, assim, na minha opinião, principais, né? Ou a gente se conecta por afinidade, porque aquilo reverbera na gente, então faz muito sentido, nossa, é isso aí, e a gente entra naquele campo, tá junto. Ou a gente se conecta com alguma coisa porque a gente julga aquilo, então por julgamento. A partir do momento que a gente julga, como uma energia de extremamente... aliás, é uma energia extremamente baixa de qualificação, a gente faz assim, abaixa, né, nosso campo vibracional porque a gente está julgando, e a gente abre o campo. Porque sempre que a gente julga alguma coisa, a gente se abre para experienciar aquilo, para que a gente saia do julgamento. Então pode ser que a gente experiencie aquilo, pode ser que a gente passe por situações onde outras pessoas que estão trazendo aquilo que a gente está julgando fiquem vindo repetidamente na nossa vida. E tudo isso pra gente conseguir entender que não é bem assim, né? O padrão de repetição acontece, ou a conexão porque a gente julgou acontece, para que a gente possa, de fato, sair disso. Ver que a outra pessoa ou outra situação, enfim, não é distante de você. Na verdade, nós somos todos um. Então, é meio que a ideia aqui é a gente, através do amor, conseguir perceber isso. Então, nessa situação, por exemplo, vamos supor que eu julgue pessoas que tenham um hábito específico X. E aí começa a aparecer uma galera com esse hábito na minha vida. Aparece cliente, aparece pessoa no posto de gasolina, aparece não sei o que. Eu tô amando falar do posto de gasolina, não sei porquê. Mas enfim. E começa a aparecer o tempo todo. E aí eu me conecto com uma dessas pessoas, começo a virar amiga dessa pessoa. Então eu começo a ter um olhar com mais empatia pra esse hábito que eu tava tão incomodada com. Ou não, às vezes, né? Mas a ideia é justamente essa, assim, que a gente possa ter essa abertura e possa olhar e falar assim, tipo, tá tudo bem, sabe? Essa pessoa é diferente de mim, ela faz coisas diferentes de mim, mas eu amo, eu aceito, eu acolho, eu não sou assim, mas tudo bem ela ser, sabe? Enfim, voltando agora à história da minha viagem pra Bonito. Cheguei no Mato Grosso do Sul, senti a energia densa e pesada, não necessariamente já me conectei com aquilo na hora, porque eu nem tinha consciência do que estava acontecendo. Essa viagem já faz 2 anos, então já mudei bastante nesse meio tempo. 2 anos? 1 ano? 1 ano? Não sei agora. Não, faz uns 2 anos, meu aniversário em janeiro. 1 ano e tanto, pelo menos. E aí, saindo de Mato Grosso do Sul para Bonito, a gente passa, assim, por muita coisa complicada, pelo menos pra mim, assim. Então tem muito pasto, assim, de gado, muita plantação de soja, aí você vê uns aviões jogando agrotóxico no ar. A gente parou num posto de gasolina e eu julguei tudo o que tinha naquele posto. Era pra gente fazer uma refeição, foi muito complicado, eu sou vegana, foi muito complicado de encontrar alguma coisa pra mim. Enfim, foi assim, julgamento atrás de julgamento, foi crítica atrás de crítica, e elas eram silenciosas, não é que eu tava falando e criticando e não sei o que, não, eu só tava sentindo aquilo, ficava, gente, que absurda, eu começava a ficar inconformada, né? E aí, eu já vou tentar falar sobre isso antes, porque assim, não é pra gente ficar passivo, não é que a gente não possa se inconformar mesmo, né? A gente pode. Mas a questão é olhar para aquilo sem necessariamente se conectar com aquilo como se aquilo tivesse errado. Porque a partir do momento que a gente julga como certo e errado, né? É isso, então, a gente tá julgando. Então, quando a gente não gosta de alguma coisa, quando a gente acha que aquilo é um absurdo, é muito mais importante a gente olhar pra gente e a gente saber reconhecer, não necessariamente o valor ou a importância, né? Porque pode ser que não seja algo que a gente consiga trazer um valor ou importância para, mas respeitar, trazer respeito de uma certa forma, né? Não que seja muito fácil. Mas enfim. Então, comecei a julgar muito todas as coisas. E chegando em Bonito, eu senti uma energia muito exploratória.
Muito, muito, assim. Tipo, tudo era maravilhoso, tudo era lindo. Tipo, de fato, como todo mundo sempre falou, como eu sempre imaginei, beleza. Só que eu não me senti em paz, sabe? Muito diferente, por exemplo, semana que vem eu vou pro Urubici. Eu vou fazer um retiro da Bel, uma atividade espiritual em Urubici. O espaço, né, o Florescer, que é o lugar onde são feitos os retiros, cursos e tudo mais, é um lugar que traz uma paz, assim, instantânea. É um lugar que tem um campo de energia trabalhado. Então também tem uma diferença muito grande, né? E é isso, você chega lá, você tem paz. E um bonito, eu cheguei lá e eu tive desconforto em todos os tipos de desconfortos possíveis, assim. Apesar de estar numa pousadinha fofa, de fazer umas coisas legais e tudo mais, né? Isso não tem a ver com a energia do lugar. Por mais que a gente se esforce, vamos dizer assim, né, para ter uma experiência incrível e tal, isso não necessariamente vai reverberar. E é importante a gente ter clareza e abertura mesmo para isso, né? Mas bom, agora sim, vamos ao exercício. Expliquei tudo isso porque é importante, foi o que muita gente teve dúvida antes, tipo, mas eu me conecto, você tem essa energia, enfim. E de novo, eu ainda tô dando esse exemplo das viagens e da conexão com os lugares, porque ele é mais fácil de entender. Depois eu vou falar um pouquinho sobre outras ramificações, talvez, desse exemplo, né? O exercício é o seguinte: quando a gente se conecta com alguma coisa, a nossa energia, até que a gente olhe para isso, ela acaba ficando num lugar. Então, quando eu julguei, etc., eu me conectei com aqueles campos mais densos desses lugares que eu viajei. E por meses depois, eu continuei reverberando essas energias. E eram coisas que não eram minhas, mas naquele momento eram, né? Eu estava vibrando aquilo. Eu tô com... Onde tá vindo? Pronto. Eu tava vibrando aquilo. E aí a No me ensinou esse exercício, que é o seguinte. A gente senta em meditação. A gente fecha os olhos. Sempre que a gente faz uma meditação, pelo menos eu... Não é a gente, tá? Sempre que eu faço a meditação, eu fecho os olhos e concentro no ponto aqui entre as sobrancelhas, né? Terceiro olho aqui. Então, fecho os olhos, concentro minha atenção aqui, nesse ponto. As mãos, às vezes eu faço assim, às vezes eu ponho elas pra baixo, às vezes eu ponho elas pra cima. É muito como você sente, tá? Não tem certo nem errado aqui. A respiração circular, então, a gente estufa a barriga. Daí, então inspira, estufa a barriga, expira, encolhe a barriga. A respiração é parte muito importante desse processo, porque ela ajuda a gente a se manter no momento presente. A gente traz prana, né, o ar, energia vital, pra dentro do nosso corpo com qualidade. Então, quando a gente tem aquela respiração bem curtinha, que parece que a gente tipo segura a respiração, sabe? Isso não traz uma energia de qualidade pra dentro do corpo. Então é legal falar também que é importante não fazer, ou sempre tomar atenção para fazer exercícios assim, onde você tem a circulação de ar natural. Então não em lugares com ar-condicionado, porque o ar-condicionado acaba detonando a qualidade do prana, né? Ele acaba modificando muito a qualidade da energia vital que a gente está pondo pra dentro. A gente acaba pondo ar em vez de prana pra dentro do corpo. Então, não quero condenar o ar-condicionado, mas ele tem uns efeitos aí tensos também no nosso meio ambiente. Então, quem puder não utilizá-lo e abrir janelas, abra. Mas não tô falando nada, tá, gente? Eu adoro, às vezes, raramente um arzinho. Não tenho em casa, mas já gostei, já fui essa pessoa. Bom, então, estamos aqui em posição de meditação, sentados, respirando, olhos fechados, concentração no terceiro olho. E aí a gente vai trazendo para nossa tela mental, então, nossa mente, nossa tela mental, com os olhos fechados, tudo o que aconteceu do momento que a gente, nesse caso da viagem, né, tipo, materializou essa viagem. Então a gente começou a pensar sobre, a gente começou a ir atrás e tal, vamos trazendo tudo isso até o momento da viagem em si, tipo, e a viagem por si só, né? Então no caso da minha ida do aeroporto, da minha casa até o aeroporto, do aeroporto para Mato Grosso do Sul, em Mato Grosso do Sul até Bonito,
e tudo o que eu fiz em bonito, e depois o trajeto de volta. Então, estamos aqui sentados, respirando, na nossa tela mental a gente está trazendo isso, e aí a gente vai sentindo no nosso corpo aonde está pegando. Então, para isso é importante que a gente se coloque aberto, né, para sentir. Então a gente vai respirando e no primeiro momento eu pelo menos sinto uma tensão aqui, assim, como se estivesse meio contraído. Então eu já sinto que alguma coisa eu não gostei, que é normalmente, no meu caso pelo menos, a minha energia de julgamento. Eu já consigo identificar aqui, quando eu me retraio, assim, quando eu não quero fazer parte daquilo, eu sinto como se tivesse meio que uma bola de energia presa, assim, na minha barriga, né? Isso acontece quando eu não quero fazer parte de uma situação, tá num lugar, enfim, qualquer coisa. Então, a gente vai respirar no lugar que a gente identificar a tensão e vai liberar essa energia. Então, vamos lá. Eu normalmente bocejo depois, que eu sinto que deu uma liberada, mas não é regra nenhuma, é só como acontece comigo. E aí, isso já foi uma energia inicial, tipo, eu nem entrei pra trazer na minha tela mental todas as coisas, eu só me conectei com aquilo, eu senti isso aqui, né? E aí, a gente vai dando um comando de recolher a nossa energia, que a gente foi por invigilância ou, enfim, desatenção, né, mas é invigilância, deixando e conectando naquele lugar. Então, no meu caso, voltando ao exemplo que eu já contei tudo pra vocês, cheguei a Mato Grosso do Sul, eu senti aquela energia, foi essa bola inicial que eu senti aqui, né? Aí, a gente vai liberando. A sensação que eu tenho, por favor, gente, isso é muito pessoal, não precisa ser desse jeito. Eu estou falando porque muita gente ficou confusa. A sensação que eu tenho é como se fosse essa bola de energia que tá tensa, né, presa, e ela vai se dissipando, assim. Então eu sinto que eu respiro, eu ponho foco, eu ponho atenção nela, e aí eu vou desconstruindo ela e vou soltando isso, e aí eu encaminho essa energia também. Depois eu faço na verdade, enquanto eu estou fazendo isso, né, esse trabalho de encaminhar essa energia pra fonte. Pode ser pro meu coração para requalificar no amor, na fonte também a requalificação no amor, enfim, o que você preferir. Aí, bom, agora a memória do posto de gasolina separado lá e o julgamento, né? Então eu vou vendo tudo, assim, onde eu senti tensão, é meio que essa é a questão, assim. E aí, por exemplo, essa segunda tensão que eu sinto é aqui, no meu cardíaco. Então, e aí eu vou dando o comando, recolhendo a minha energia, que por invigilância ou desatenção eu perdi aqui nesse lugar, que eu conectei com as coisas aqui. Aí eu vou sentindo como se fossem uns blobs de energia, sabe? Aí eu sinto esses blobs de energia nos lugares, nas coisas, nas falas, nos pensamentos. E aí eu vou trazendo tudo isso pro meu tela mental, eu vou conseguindo dar uma visualizada, né, nessas coisas. E eu recolho esses blobs de energia de novo pro meu coração, entendendo sempre que o amor é a energia de mais alta qualificação que existe. Então tudo que a gente traz pro coração, tudo que a gente traz pro amor, a gente consegue requalificar. A gente não, né? O amor requalifica. Então eu vou recolhendo a energia, que por invigilância, desatenção, etc., eu deixei naqueles lugares, e vou trazendo de volta pra mim. Isso que é muito importante, daí a gente não fica naquele lugar, a gente não continua conectado com aquilo. Então, estou recolhendo e tal, aí depois eu, de novo, requalifico no amor e levo pra fonte pra requalificar, transmutar, liberar, etc. E vou fazendo todo esse percurso. Isso é muito importante porque a gente se traz de volta. E que é aquilo que eu falei também da energia que fica reverberando pra sempre, até a gente olhar pra ela. A física quântica já prova isso, que é muito legal. Se vocês não conhecem, procurem um experimento da dupla fenda no YouTube, que fala sobre como uma coisa fica reverberando, então em forma de partícula ou onda. Então vamos lá, tem as ondas de energia reverberando forever ali nos espaços. E
quando a gente olha, quando a gente põe atenção, nem precisa ser olhar, eles já provaram que se você medita, colocando atenção naquilo, aquilo muda de onda para uma partícula. Então ela começa a ter um ponto, assim. Então é como se tudo fosse um infinito de possibilidades ali. Tudo que está ao nosso redor, né, são as ondas de energia. E a partir do momento que a gente põe um foco, elas se tornam partículas e tem um direcionamento. Então, quando a gente faz isso, como a gente sabe que não existe passado, presente e futuro, como é tudo uma coisa, né? O tempo ali acaba sendo uma ilusão que a gente experiencia aqui, mas as coisas continuam reverberando do passado, as coisas que ainda não aconteceram também já estão reverberando. Então a gente pode trabalhar desse jeito e requalificar coisas que já aconteceram. Então pode ser um evento na infância, alguma coisa que te marcou, que te doeu, enfim. Mesma coisa, você vai requalificar aquilo, você vai voltar, vai pegando energia talvez que você tenha deixado, ou vai te dando um abraço, vai acolhendo, enfim, as coisas todas que estão acontecendo. E eu já fiz muito esse exercício e o ganho que a gente tem é no presente. Quando a gente consegue acolher alguma coisa que aconteceu com a gente no passado, o nosso presente se sente mais leve, porque o nosso passado está se sentindo mais leve, sabe? Naquele momento que ele está vivendo aquilo ainda, ele está recebendo essa energia, essa ajuda do nosso eu de agora. Então o nosso eu de agora é como se aquela coisa que já aconteceu começasse a ficar mais leve pra gente naquela época, e isso tudo vai reverberando e fica mais leve pra gente agora. Então é bem, bem, bem legal fazer isso. Vou dar uma olhadinha aqui nas coisinhas que foram ditas. E esse é o básico, assim, do exercício, né? Deixa eu ver aqui. Ai, que legal, Sheila, que você queimou a carta. É muito importante mesmo. Quem puder fazer retiro com a Noe e com a Bel, façam. Aqui. Se eu recolho quando eu lembro da situação, eu acho que o importante é a gente estar nesse estado de meditação. E pode ir recolhendo, não sei. Eu acho que é muito como cada pessoa sentir, assim, sabe? Essa respiração que eu falei é uma respiração que a todo tempo, quando eu me lembro de respirar desse jeito, eu respiro, porque é importante pra gente se manter vigilante ao longo do nosso dia, né, ao longo da nossa vida. Então, sim, pode ser que no meio do dia eu lembre de alguma coisa, aquilo faz um estalo na minha cabeça, automaticamente eu já posso liberar aquela tensão, porque no primeiro momento aquilo vai vir, talvez com uma certa tensão, e a gente vai falar não! Né? A reação, normalmente, de quando alguma coisa que a gente não tá querendo que venha, vem, é tipo, não! E aí eu falo isso e já sinto o meu cardíaco fazer assim. Então vem uma lembrança no meio do dia que a gente, nossa, percebeu que se conectou com algum negócio, uma situação. A gente respira naquilo, a gente faz essa liberação e faz essa requalificação, enfim, esse recolhimento. Eu falei que esse exercício pode ser usado também para quando a gente começa qualquer projeto e a gente depois quer recolher aquilo, porque, poxa, foi em vigilância nossa, né? Tipo, a gente vai deixar aquilo reverberar para sempre? Não vai. Ou quando a gente fala alguma coisa. Final de semana passado, eu não sei porquê, mas estava numa situação que eu me senti muito grossa, assim, especialmente com uma moça que estava ajudando numas coisas, e eu fiquei tipo, gente, por que eu tô sendo tão estúpida? Eu não tava conseguindo entender, na hora eu tava naquela energia, ok, e aí depois, dias depois, na verdade, eu fiz esse exercício, então, voltando aqui, deu pausa porque minha bateria está acabando, mas vou terminar logo. Daí eu fiz esse exercício de recolher, porque tudo que a gente fala, que a gente desqualifica essa energia. Então, quando a gente fala bravo, irritado, enfim, manda merda, qualquer coisa assim, a gente tá desqualificando uma energia e a gente tá desqualificando ela, às vezes, pra alguém, né? E aquilo vai continuar reverberando pra aquela pessoa. Então, voltar, trazer o que foi dito, trazer o que foi pensado, trazer o que foi sentido, para ser requalificado.
dá pra gente voltar e trazer tudo isso, né? Então, às vezes, como arquiteta num projeto, sei lá, é muito raro, né? Meus clientes são maravilhosos, mas já aconteceu de ter frustração também, né? Claro, a gente tá lidando com pessoas, as frustrações, elas estão aí pra, né? Quando a gente cria expectativa, a gente já cria meu Deus, a frustração. Então, às vezes já tive frustrações e essa energia de frustração continua reverberando no projeto. Tipo, por isso que eu não trabalho, eu e a Rafa, a gente não faz nada quando a gente tá irritado com aquela pessoa. Antes de qualquer coisa, se a gente se irritou com algum cliente, se a gente se incomodou com alguma coisa, a gente faz esse exercício de observação. Deu pra requalificar essa energia, a gente continua. Não deu naquele momento, a gente vai fazer alguma outra coisa. E volta para aquele projeto, para aquela situação, quando a gente consegue requalificar aquela energia, para não ficar carregando aquilo pro projeto, né? Mas enfim, supondo que a relação começou mal, o projeto já tá meio, sabe, você não tá muito afim de fazer, vamos respirar, vamos fazer isso, esse exercício, a gente traz pra nossa tela mental todas as sensações que a gente foi tendo, tudo que a gente vai ficando irritado, e vai trazendo e vai requalificando no seu coração. Saiba que seu coração ele consegue requalificar absolutamente tudo, ele tem uma energia gigantesca, ele é o centro energético do nosso corpo. Pra quem não conhece, procura a forma toroidal, deem uma olhada, vocês vão ver que a forma toroidal é uma energia que a gente tem no nosso corpo, que é o que nos mantém vivo, e ela sai do coração, ela desce, faz assim, chega no coração, sobe, faz assim, enfim. É muito, muito importante a gente conhecer isso, é muito especial. E aí é isso, saber que o nosso coração ele requalifica tudo, porque o amor, essa energia de hiperqualificação, consegue requalificar tudo isso. Se alguém tiver alguma dúvida, a hora é agora. Eu vou encerrar essa live já já, então me avisem. E é isso aí. Então, eu vou esperar um segundito, tomar uma água e já vou encerrar se ninguém tiver dúvidas. Agradeço muito a presença de todo mundo e é um exercício muito especial mesmo, sabe? Pode deixar, eu vou deixar salva sim, vou tentar salvar também eventualmente pra pôr no GTV, mas vou deixar ela salva aqui. Requalificar. Ah, não tem que estalar o dedo. Quer dizer, eu acho que estalar o dedo é interessante, assim. Eu não sei explicar muito bem porque, obviamente, outras pessoas saberiam melhor, mas quando a gente estala o dedo, a gente dá um comando. É como se a gente trouxesse uma assertividade pro que a gente tá fazendo, sabe? Então, a gente se torna ativo e não passivo naquilo. Então, assim, estou dando um comando. Ou estou dando um comando. É como se a sensação que eu tenho é como se fosse tipo um direcionamento, assim, sabe? Pra aquela energia, pra onde ela tá indo, pro que tá fazendo. E se eu só falo, nesse momento, nessa questão específica, é como se ficasse um pouco mais complicado. Então tá, talvez estalar o dedo seja interessante sim. Então, cadê? Deixa eu te ver. Requalificar. Pra requalificar, a gente... É tudo em sensações, então a gente meio que sai do mental, né? A requalificação de energia pergunta difícil. A gente... Quando traz qualquer energia pro nosso coração, então, por exemplo, depois de uma briga, você pode fazer essa limpeza em um espaço. Porque se você briga na sua casa, a energia da briga vai continuar ali, reverberando. Então é muito provável, já vou aproveitar para falar disso, é muito provável que a gente comece a ter padrão de repetição, de discussão, de briga, etc. Quando a gente vai brigando num mesmo lugar, aquela energia vai continuar reverberando ali. Então é importantíssimo que a gente, no primeiro momento, aliás, tente não brigar em casa, mas, sei lá, tenta sair pra conversar, tenta fazer alguma coisa assim, caminhar, conversar sobre isso, acalmar um pouco, falar mais tranquilo. Não é sempre possível, né? Então, quando acontece, a gente tem uma briga em casa, faz essa mesma coisa, tipo, tudo o que foi dito, tudo que foi pensado, tudo que foi feito ou agido, tal, não sei o que, a gente traz
tudo isso pro nosso coração. Então, vai respirando, vai acolhendo todas essas energias, né? Então, esse acolhimento que a gente fala é quando a gente acolhe tudo aquilo no coração. A gente vai acolhendo essas energias, essas situações, e isso automaticamente vai sendo requalificado. Você pode, talvez, trazer a imagem da chama violeta, passando e requalificando tudo isso. Mas quando você se conecta com o amor no seu coração, quando você se conecta com essa energia, para fazer um trabalho é sempre importante a gente se conectar com o amor no nosso coração, né? Essa energia de mais alta qualificação. Tudo que a gente traz pra cá, a sensação que eu tenho de novo é como se fosse um redemoinho, assim, transmutando, liberando essa energia. Se pra vocês ficar meio abstrato, ou meio complicado, meio complexo, enfim, leva pra fonte. Então, o que é interessante de imaginar também, às vezes eu reúno tudo isso numa pirâmide que eu construo na minha frente, vou trazendo essas energias para essa pirâmide, a de conexão, se eu me conecto com algum lugar, eu não trago pra pirâmide, eu trago de volta pra mim. Mas numa situação, por exemplo, eu briguei aqui em casa, eu posso trazer as energias dessa briga para a pirâmide, e essa pirâmide eu posso levar, tipo, num tubo de luz diretamente pra fonte, por exemplo. Enfim, não sei o que é mais fácil para as pessoas. Eu, particularmente, gosto de trazer tudo pra mim, porque eu consigo sentir como aquela energia tá vibrando. E conforme a gente vai movimentando isso e a gente vai experienciando isso, a gente vai tendo essa autopercepção energética, a gente vai conseguindo sacar o que aquela energia tá dizendo. Isso é muito interessante. Aliás, falando, por exemplo, sobre energia Reiki, quando eu atendo as pessoas, eu sinto muitas das coisas que elas estão sentindo, fica muito claro pra mim, sabe? Onde estão vários focos, vários núcleos de questões daquelas pessoas. E isso eu achava que era por causa da energia Reiki, daí conversando ontem com a Nô, descobri que não. Por causa dessa percepção do campo mesmo, da energia. Então, quanto mais a gente traz para o nosso coração, a gente traz pro coração e aí a gente sente aquilo sendo liberado no coração, tipo, sendo requalificado no coração, né? E é como se a energia começasse a voltar pra gente. Então, não sei, é uma sensação de leitura energética mesmo, assim, sabe? Que a gente vai adquirindo com o tempo dessa prática. Ai, que bom que agora você entendeu o conceito de requalificar. E eu acho que sim, esses pulsos são usados na apometria, mas eu não tenho afinidade com a apometria. Enfim, não tem a ver necessariamente. Se eu tenho um comando específico, não tenho, gente. Aprender a usar a nossa sabedoria do coração, o que você sentir de fazer. O que eu acho meio base, assim, é essa coisa de recolher essas energias. E depois, enfim, transmutar, né? E cada situação é uma situação, mas é muito importante. Bom, acho que... lembrei. Finalizando isso aqui, só pra dizer, então, que... É um negócio que, nossa, às vezes o coração dá uma doída, né? Mas enfim, o coração ele aguenta por nós. E aí, voltando pra alguma coisa mais antiga, por exemplo, uma amizade que você começou, enfim, teve muita distorção, já sentiu que foi traída, tal, não sei o que, mas você gosta da pessoa, você quer continuar aquela amizade, você pode fazer isso também. Então, nesse momento, você não vai necessariamente recolher as energias que estão lá. Você só vai identificando os momentos, você vai sentindo no seu corpo aonde tá a tensão, onde ela ficou presa, tal, pra você fazer essa liberação da tensão e pra ir trazendo essa energia pro coração pra requalificar isso também. Vou deixar salvo. Não precisa fazer nada no ambiente depois que você estiver fazendo esse trabalho, a não ser que você sinta que, sei lá, não precisa, não. Se você sentir, você faz, óbvio. Qualquer coisa que você sentir, o importante aqui é você se empoderar e fazer o que você tá sentindo também. Mas normalmente eu não faço nada no ambiente, não. Eu acho que eu só, por exemplo, se você for construir a pirâmide pra trazer as coisas pra essa pirâmide, tá, ao invés de trazer pro seu coração, depois eu acho legal só, tipo, também dar um comando. Então, assim, por exemplo, depois de ter encaminhado tudo que eu coloquei aqui,
essa pirâmide é desmaterializada e volta, tipo, essa energia volta pra fonte. Tipo, acabou, assim. Mas, de novo, não uso muito esse da pirâmide, mas muita gente vai se afinizar, eu imagino. Então, agora sim, gratidão, gente. É sempre muito bom pra mim fazer isso. Passar, né, transmitir conteúdo, coisas assim. Eu acredito muito na disponibilização disso e nessa transmissão de consciência, né? Então, tudo que a gente aprende, a gente repassa. Tudo que funciona muito pra gente. É muito legal a gente não forçar em alguém, mas dar a possibilidade de talvez funcionar para outras pessoas. Então, sempre é melhor pra mim do que pra vocês o compartilhar, ou talvez tão bom quanto, vai. Beijos, boa noite pra todos e um bom final da semana. Será que eu respondo essa pergunta? Aqui, só sempre com visualização. Eu faço com visualização, mas não precisa necessariamente, tipo, eu não visualizo necessariamente as interações, eu gosto dessa coisa de sentir no corpo os pontos, porque isso traz uma assertividade maior, às vezes as nossas lembranças, elas pregam peças, né, na gente. Aliás, tem até um documentário da Netflix que eu tô louca pra assistir sobre o cérebro, que fala sobre isso, das nossas memórias. Então, às vezes, quando a gente fica tentando lembrar de uma situação, a gente vai trazer muita distorção da própria memória. Quando a gente traz só a sensação do que aconteceu ali, é muito assertivo. E eu não acho que pessoas negativas diminuem minha vibração. Eu acho que pessoas negativas têm direito de serem negativas. E eu tenho direito de viver e conviver com pessoas assim. Elas têm direito de viver e conviver com pessoas como eu. Elas só diminuem a vibração de alguém, ou seja, no caso, qualquer pessoa só diminui a sua vibração quando você deixa que isso aconteça. Quando eu comentei no comecinho da live sobre isso. Mas a mesma coisa que com um espaço, ou a gente se conecta com alguém, a gente abre o nosso campo de energia para aquela pessoa, ou por afinidade, ou por julgamento. Talvez tenham outras formas, né? Mas essas são as mais óbvias. Então, se eu julgo a negatividade de uma pessoa, eu estou abrindo meu campo de vibração para ela, né? O meu campo de energia, quer dizer, e aí sim, de fato, eu vou conectar com aquilo e pá, cair, de maduro. Então, não tem isso. Tipo, pessoas negativas podem viver em paz. Pessoas, sei lá, que estão passando por essa fase, né? Uma coisa que é muito legal da gente tentar trabalhar, que não é uma coisa tão simples, é enxergar todo mundo como divino. Nós somos seres divinos, sabe? Nós temos uma luz infinita, outras pessoas têm essa mesma luz infinita, não importa como elas estão vibrando neste momento. E aí, quando a gente fala assim, nossa, a pessoa é muito negativa, a gente tá cristalizando, tipo, essa pessoa vai ser sempre muito negativa, talvez você sempre enxergue ela desse jeito, pode ser que ela mude e você tem uma dificuldade de descristalizar essa visão que você já tem dela. Então, é sempre legal a gente manter isso em aberto, assim. E quando eu faço reiki em alguém, por exemplo, de novo, eu atendo com o reiki à distância, mas não é só o reiki que eu uso tudo que eu sei. E uma das coisas muito importantes para fazer nesse momento, sempre que você for fazer qualquer tipo de atendimento energético, é visualizar a pessoa, não na doença que ela tem, né? Tava falando com a Renata, a minha médica maravilhosa, Rê Cortella, sobre isso ontem, sobre a questão da medicina da doença e da medicina da saúde. É a mesma coisa com o trabalho energético. É o trabalho energético da saúde, é a visualização da pessoa em perfeito estado, assim. Então, se eu vou fazer reiki em alguém que tá com uma doença, tá passando por alguma coisa, eu não vou pensar na cura daquela doença, socorro, meu Deus do céu. Eu vou trazer a perfeição daquela pessoa à tona. Eu vou trazer a energia daquela pessoa em estado de perfeição. Então, isso é muito legal pra gente olhar, e de novo, não é sempre fácil, mas qualquer pessoa que nos incomode, qualquer coisa assim, tipo, essa pessoa ela é um ser divino também. Talvez ela esteja vibrando em muitas distorções, mas a gente também vibra em tantas outras distorções, né? Agora sim, finalizando, um beijo, um queijo de amêndoas e tchau!